Jesus advoga o caso da mulher adúltera entre os fariseus. Meus amados irmãos, estamos aqui mais uma manhã para falar da palavra do Senhor. Mas antes, eu quero pedir aos irmãos que se inscrevam no nosso canal, que dê o seu like e que marque aqui o sino das notificações para que mais e mais pessoas possam receber também as nossas transmissões. Que Deus abençoe a todos. Vamos então ler no livro de João, no capítulo 8, que diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha encontrar-se com ele, e assentando-se, ensinava-lhes. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei de Moisés nos mandou apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Isso diziam para tentá-lo, para ter do que o acusar. Mas Jesus, inclinado até o chão, escrevia com o dedo na terra. E como insistiram em perguntar-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, que seja o primeiro a atirar pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever na terra. Porém, eles, ao ouvirem isso, acusados por sua consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou somente Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo mais ninguém do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu tampouco te condeno. Vai-te e não peques mais. Sim, minha gente, para nós entendermos como chegamos aqui, para nós entendermos do vídeo de ontem, que Jesus estava ali no último dia da festa dos tabernáculos, falando em relação ao rio de águas vivas que fluíam de dentro daqueles que viessem até ele beber, né, da sua sabedoria. Nós vamos entender como é que chegamos nesse ponto aqui da mulher adúltera. Então, havia divisão entre o povo. Umas pessoas acreditavam que aquele era o Messias. Outras pessoas diziam que ele não poderia ser o Messias, porque o Messias vinha da linhagem de Davi e ia ser nascido em Belém. Mal eles sabiam que Jesus também era da linhagem de Davi, porque Maria era da tribo de Davi. Assim como José, embora José não fosse o seu pai legítimo, ele fosse o seu pai ali de criação, mas José era da tribo de Davi. E Maria também era da tribo de Davi, pois eles tinham que casar entre as mesmas tribos, da linhagem de Davi e da tribo de Judá. Então, Jesus, estando ali entre o povo, naqueles últimos dias de festa, o povo entrou em contradição. Uns criam que ele era o Messias, outros não criam porque achavam que o Messias não poderia ser galileu. Mas Jesus havia sido criado na Galileia, então ele era chamado de Galileu. Mas os guardas, quando foram prender a Jesus, por mandado ali dos sacerdotes que mandaram prender Jesus por essas últimas palavras que Jesus falava, os guardas do templo foram enviados para prendê-lo. Mas eles voltaram de mãos vazias, porque eles falaram aos fariseus que nunca viram ninguém falar daquela forma. Então os fariseus, escribas e sacerdotes ali presentes, mais uma vez falaram: até vocês creram naquilo que aquele homem falou, ou naquilo que aquele homem, no caso Jesus, pregou. Vocês creram na sua palavra. Nesse momento, Jesus se retira para o Monte das Oliveiras. Jesus se retira para o Monte das Oliveiras e pela manhã ele volta do Monte das Oliveiras até Jerusalém,
onde ele se dirige ao templo. Quando ele se dirige ao templo, as pessoas, ou o povo, vem ao seu redor e ele começa a ensinar o povo. Começa a ensinar o povo a sua palavra, aquilo que ele veio fazer ao mundo, que é salvar aquilo que se havia perdido através da palavra do Senhor. Mas naquele momento que ele está ensinando o povo, chega os fariseus, chega os escribas, com uma mulher que foi pega em ato de adultério. Essa mulher foi pega em flagrante adultério, traindo seu marido, traindo o seu marido com uma outra pessoa, em ato ilícito. Aquela mulher foi apanhada no ato de adultério e foi levada até Jesus. Ela não foi imediatamente apedrejada, como era o costume deles fazerem, por quando uma mulher era pega nesse ato, porque na lei de Moisés dizia que essas mulheres eram apedrejadas até a morte. Mas na lei de Moisés, não só a mulher era apedrejada, mas também o homem que foi pego com ela. Mas imagine aqui comigo, gente. A mulher foi pega no ato de adultério. Se ela foi pega no ato de adultério, o homem que estava com ela também foi pego no ato de adultério com ela. Se ela foi pega no ato de adultério, a pessoa que estava com ela, o homem que estava com ela, também foi pego no ato de adultério. Porque aquele homem não foi levado junto com a mulher na presença de Jesus para os dois serem apedrejados. Essa é a minha pergunta para vocês. Por que que somente a mulher foi levada para ser apedrejada? Imagino aqui comigo que aquele homem poderia ser alguém importante no meio deles, poderia ser ali alguém que tivesse influência, poderia ser inclusive ali um fariseu, um sacerdote, alguém que não poderia ser visto, alguém que não poderia ser acusado, alguém que não poderia ser colocado ali na berlinda para ser apedrejado. Eu imagino que fosse alguém que tivesse alguma posição. A minha imaginação chega nesse ponto, para que aquele homem não fosse levado junto com a mulher para ser apedrejado, mas levaram somente a mulher, levaram somente aquela mulher na presença de Jesus. Jesus estava ensinando sua palavra ali àquele povo, Jesus estava ali discorrendo as suas sabedorias para aquele povo que estava inclinado a ouvir a sua mensagem. Era uma hora perfeita, era uma hora perfeita para desmascarar aquele que seria um enganador, aquele que traria uma mensagem que não era a mensagem de Deus. Diziam ali os fariseus, diziam ali os sacerdotes, diziam ali os escribas. Eles levaram a mulher sem o homem que foi pego com ela, levaram somente a mulher na presença de Jesus. Levaram somente a mulher ali na presença de Jesus e disseram para ele: mestre. Já chegaram ensinando, falando que Jesus era o professor, o mestre, aquele que estava entre os maiores, aquele que tinha a palavra da sabedoria, e disse: aquele que ensinava, dizia para ele: mestre, foi pego aqui esta mulher em ato de adultério. Esta mulher foi pega em ato de adultério. A lei de Moisés manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Jesus olhou para eles, olhou para a mulher e se inclinou na terra. Jesus começa a escrever na terra, Jesus começa a escrever com o seu dedo na terra. A palavra não fala o que Jesus escrevia. A nossa imaginação nos leva a crer muitas coisas. Talvez Jesus estivesse escrevendo: só a mulher trouxeram? Talvez Jesus estivesse escrevendo o pecado daquelas pessoas que levaram a mulher ali que foi pega no ato de adultério. Talvez Jesus estivesse dizendo: vocês são hipócritas, escrevendo a hipocrisia. Ninguém sabe o que Jesus escreveu naquele momento, porque não foi relatado na sua palavra. Mas o caso é que quando a mulher foi levada na presença de Jesus, que estava rodeado daquele povo ali em Israel, que estava sendo ensinado por ele, aquela mulher foi levada na presença de Jesus e Jesus simplesmente se inclinou para escrever no chão. Jesus se inclinou para escrever no chão e aqueles fariseus, aqueles escribas, estavam ali insistindo em saber qual era a opinião de Jesus.
mas não queriam saber a opinião de Jesus para que Jesus determinasse qual seria o resultado, qual seria o desfecho daquela situação. Eles não estavam ali interessados em saber qual era o desfecho, o que se fazer com aquilo, porque eles já estavam determinados a cumprir a lei e apedrejar a mulher. Embora o homem, mais uma vez eu estou dizendo, que o homem não estivesse junto com ela. A lei de Moisés, ela diz que os dois deveriam ser apedrejados. A lei de Moisés fala para que ali no deserto as pessoas não se desviassem da promessa do Senhor e criassem ali uma verdadeira orgia entre eles, que é o que estava acontecendo antes que a lei fosse instituída. Porém, ali em Jerusalém, estamos muitos anos depois daquele episódio da lei no deserto, nós estamos falando ali de Jesus na presença de uma mulher que foi pega no ato de adultério. Mas com a mulher, com certeza, já que a mulher foi pega no ato do adultério, foi pego também o homem. E a minha pergunta é por que o homem não estaria junto com aquela mulher para ser apedrejado? Já que os escribas, já que os sacerdotes, já que os fariseus estavam ali para apedrejar aquela mulher de qualquer jeito, eles não queriam saber se Jesus era de acordo com aquilo, eles queriam simplesmente desmascarar Jesus dizendo que ele quebrava as leis. Jesus já havia ali quebrado uma lei que seria o sábado. O sábado dele, Jesus curou e mandou que o homem carregasse a cama no sábado, e isso irritou profundamente aquelas pessoas que chegaram com Jesus para persegui-lo, mas Jesus disse: olha, vocês circuncidam homens no sábado, por que não pode ser curado o homem no sábado? Ele disse então aquelas palavras ali, os escribas e fariseus falaram que aquela mulher deveria ser apedrejada segundo a lei. Eles não estavam ali para pedir a autorização de Jesus, embora chamassem ele de mestre naquele momento. O que eles queriam é, diante da multidão, já que eles não conseguiram prender Jesus, já que eles mandaram prender Jesus e não conseguiram ali o seu desfecho, que era levar Jesus acorrentado até os portões, até ali as prisões dos fariseus ali, dos escribas, eles não conseguiram prender Jesus, mandaram os guardas do templo, mas não conseguiram. Os guardas ouviram Jesus falar e disseram: nunca ouvimos alguém falar dessa forma, ou seja, ficaram ali temerosos por ser Jesus talvez o Cristo. Então os escribas foram ali e disseram: vamos desmascarar de uma vez por todas esse enganador. Chegaram com Jesus, com aquela mulher que foi pega em ato, e disseram: o que nós devemos fazer? A lei de Moisés manda que devemos apedrejar. Jesus escrevendo no chão e eles insistindo naquele ato, insistindo naquela situação. Jesus se levanta, Jesus olha diretamente nos seus olhos, Jesus olha diretamente na mulher, Jesus olha diretamente para aqueles que estão ali olhando para ele, talvez com pedras nas mãos, para atirar na mulher. Já estava ali o circo montado, já estava ali a situação montada para se cumprir aquela lei, aquela bendita lei de apedrejamento. Mas Jesus, ele olha para aquelas pessoas, ele volta a ficar reto, ele se levanta, porque ele estava escrevendo no chão, ele se levanta, olha reto para eles e diz essas palavras: aquele que dentre vós está sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra contra ela. Jesus olhou para aqueles homens e disse: vocês estão condenando essa mulher pelo ato de adultério que ela foi pega. Ok, vocês estão condenando, vocês querem apedrejá-la, embora vocês não trouxeram aqui aquele que foi pego junto com ela. Então, se vocês não cometeram pecado nenhum, se na vida de vocês não estão sem pecado agora, se vocês não têm pecado na vida de vocês nesse momento, então aquele que não tiver nenhum pecado, que seja o primeiro a jogar uma pedra contra ela. A consciência daqueles homens começou a pesar sobre eles. A consciência daqueles homens começou a ficar forte dentre eles. Eles não conseguiram atirar as pedras. Podia ser que até mesmo o marido daquela mulher que foi pego em adultério estivessem ali naquele momento.
Talvez até a mulher da outra pessoa que estivesse com aquela mulher em adultério, estivesse ali com pedras nas mãos também. Ninguém sabe, a palavra não revela. Mas o caso é que todos estavam ali e estavam prontos para jogar pedras naquela mulher que foi pega em ato de adultério, porque assim dizia a palavra a palavra de Deus, assim dizia a lei de Moisés que deveria ser feito. Estamos falando, minha gente, aqui da época da graça, estamos falando aqui da presença de Jesus, estamos falando aqui de perdoar aqueles que nos fazem mal. Jesus olhou para aquela mulher. Muitas pessoas hoje em dia atiram pedras nos outros. Muitas pessoas hoje olham para os pecados dos outros e atiram pedras. Acusam as pessoas. Mas aquilo que Jesus falou deve ser tomado para nós também. Quem de nós não tem um pecado na vida? Quem de nós não carrega o pecado? Quem de nós não peca todos os dias? Então, se nós não pecamos, nós podemos sim atirar pedras. Foi o que Jesus disse: olha, vocês não pecam, então atirem as pedras. Se vocês não pecam, vocês não têm pecado algum, atirem as pedras, sejam aqui o primeiro a jogar pedras contra ela. Mas ali, nenhuma pessoa estava ali totalmente pura, a não ser Jesus Cristo. Naquele momento, as pessoas começaram a sair daquele local, dos mais velhos aos mais novos, até que ficou somente Jesus e a mulher. Ficou somente Jesus e a mulher. Jesus estava escrevendo na terra, Jesus estava de cabeça baixa e as pessoas estavam ali saindo. Talvez a pedra que estava na mão delas começou a cair no chão. Jogar no chão, não vamos atirar pedras, não vamos atirar pedras. Isso que Jesus falou aqui atingiu a nossa vida como se fosse uma verdadeira pedra. E naquele momento, as pessoas mais velhas começaram a sair, deixando até que ficasse somente Jesus e a mulher. Jesus se levantou novamente e disse para a mulher dessa forma: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Então Jesus disse para ela: eu também não te condeno. Vai-te em paz. Não peques mais. Jesus perdoa os nossos pecados, sejam eles quais forem, minha gente. Jesus te perdoa por aquilo que você fez. Jesus te perdoa por aquilo que você cometeu. Jesus falou para aquela mulher ir e não pecar novamente. Jesus falou para aquela mulher que ela não deveria pecar novamente. Jesus a perdoou. Jesus disse para ela que ela estaria perdoada, que nem ele a condenaria, mas que ela não deveria cometer pecado novamente, que ela fosse em paz. Assim Jesus fala com cada um de nós. Jesus nos perdoa pelos nossos pecados. Jesus nos livra dos nossos pecados. Mas ele nos dá essa determinação. Ele diz: vá em paz, não peques mais. Que Deus nos abençoe ricamente nessa manhã e que venha nos trazer força para que nós possamos resistir o mal e assim o mal fugir de cada um de nós. Fique com Deus em nome de Jesus.